Oi, eu sou o Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo eu vou falar para você os 3 motivos errados para você aprender programação. É muito comum algumas pessoas entrarem em contato comigo, ou pelo WhatsApp ou por e-mail, querendo aprender a programar, mas com o objetivo único de criar um software específico para atender a necessidade dela. Por isso eu tive a ideia de gravar esse vídeo, para te mostrar 3 motivos errados para você querer aprender a programar. O primeiro motivo errado é você querer aprender a programar simplesmente para criar uma loja virtual. Eu já vi casos reais de empreendedores, de sucesso inclusive, que já empreendem no mundo físico e querem começar a empreender também na internet. Como eles já têm conhecimento na parte comercial, a primeira ideia que eles têm é realmente criar uma loja virtual, que é uma opção, porque alguém que já vende produtos em uma loja física pode criar um novo canal de distribuição de vendas aí através de uma loja virtual. O problema é o empreendedor querer aprender a programar só com foco específico em criar uma loja virtual. E isso não faz muito sentido. É mais ou menos como se eu, Arley, quisesse aprender engenharia para criar uma casa para eu morar, entendeu? Então eu vou aprender algo bem complexo, demorado, que vai me levar anos para eu entender e realmente ficar bom naquilo, para depois eu construir uma única casa e nunca mais construir nenhuma outra casa. Então é essa analogia que eu uso para mostrar para esses empreendedores que entram em contato comigo que não vale a pena querer aprender a programar para criar uma loja virtual apenas. E por que eu digo que não vale a pena? Porque criar uma loja virtual, um comércio eletrônico, é uma atividade complexa, é um software complexo. Ele exige integrações com o correio, com sistemas de pagamento, cartões de crédito. Então é até possível alguém que aprenda a programar desde o início consiga chegar ao ponto de criar uma loja virtual do zero. Só que vai levar meses, talvez anos, aí até a pessoa tiver proeficiência em programação para ter condições de criar uma loja virtual. Então esse é um dos principais motivos que não vale a pena, porque é complexo e vai demorar muito para um iniciante conseguir dar conta de criar uma loja virtual. Outro ponto importante é considerar que a loja virtual não é a parte mais importante do seu negócio. Então se você é empreendedor e já trabalha com comércio, você sabe que tem coisas muito mais importantes, como questão de fornecedores, você conseguir ter boas negociações com fornecedores, para isso aumentar sua margem de lucro. Você também precisa ter bons contatos com distribuidores, empresas de frete ou com correio, esse tipo de coisa, e também se preocupar com a qualidade do produto que você vende. Então, definitivamente, a loja virtual não é a parte mais importante do seu negócio. Então, por isso, novamente, eu digo que não vale você querer aprender a programar para criar uma loja virtual e só depois disso começar a fazer suas vendas pela internet. Não vale a pena. Para te falar a verdade, nem contratar um programador para criar uma loja virtual eu acho um bom negócio hoje em dia. Porque, como eu disse anteriormente, uma loja virtual é um software complexo. Então, normalmente vai ficar caro se você contratar um programador, pagar um freelancer ou o que for, para que ele crie essa loja virtual desde o início. E eu digo que não vale a pena simplesmente pelo fato de existirem soluções prontas. Então você tem aí a opção da loja integrada, do Shopify, Nuvenshop, que são startups, Então são empresas que vendem um software como serviço. Então essas 3, ela tem um software de loja virtual, que você paga uma mensalidade e eles deixam ali disponível toda a parte de integração com os correios, integração com o pagamento. Então é uma excelente opção e o valor mensal para quem está começando é bem em conta e vale muito a pena. Eu conheço várias pessoas com lojas até grandes que usam essas opções aí que eu te disse. Também tem a opção do WooCommerce, que é um plugin do WordPress, que você pode instalar aí no seu WordPress, e ele tem várias funcionalidades que transformam seu WordPress, seu site de WordPress, em uma loja virtual, tá ok? E tem a última opção aí que é Magento, que seria um software open source. No caso, ele é mais indicado para lojas virtuais maiores, E nesse caso você realmente precisaria pagar um programador, mas não para criar o software, mas sim para customizar e hospedar esse Magento no seu servidor. Então é por causa aí desses 3 pontos que eu te digo novamente, não vale você querer aprender a programar só para criar uma loja virtual. É melhor você contratar um serviço desse, ou se precisar contratar um programador, que seja para usar um software que já está pronto, como o Magento, por exemplo, tá ok? O segundo motivo errado de você querer aprender a programar é para criar sites. Primeiro, porque HTML e CSS não são linguagens de programação, e essas 2 tecnologias são comumente usadas para a gente criar sites.
Então, apesar de HTML e CSS serem código, né, então você vai estar ali escrevendo código, não é uma linguagem de programação. Então você não vai precisar, para criar um site, você não precisa aprender lógica de programação, por exemplo. Então, se você é um empresário que quer criar o site só para sua empresa, cai aí na mesma situação da loja virtual, né? Então é algo que também que eu não te indico. É melhor você contratar uma agência ou um freelancer para criar o seu site. E se você quer realmente, né, seguir carreira como web designer, né, alguém que cria site para as empresas, como freelancer ou empregado que for, eu indico que ao invés de aprender lógica de programação, você aprenda primeiro design. E quando eu digo design, não quer dizer você aprender a usar o Photoshop, o CorelDRAW, o Illustrator, qualquer ferramenta dessa, não. Quando eu digo design, são os conceitos fundamentais do design, né? Teoria das cores, posicionamento, tem muita teoria, assim como programação, né? Tem toda a parte de lógica, que é algo que não muda durante o tempo, e independente da linguagem que você estiver usando. O design é a mesma coisa, tem todo um conjunto de teorias que você vai aprender e vai usar para o resto da sua vida, independente de qual ferramenta você use. Então, se você quer seguir essa carreira, né, realmente viver disso, de criar sites, recomendo que ao invés de aprender a programar, você aprenda design. Isso em um primeiro momento. Então, depois que você souber design, já conseguir transformar o design que você cria, transformar isso em código, né, através do HTML e do CSS, eu recomendo aí que você aprenda o WordPress, que é uma forma de você transformar, né, esse site, esse código estático que você criou com HTML e CSS, uma forma de você transformar isso em algo dinâmico. Então você vai ter condições de, inclusive, até aprender a criar templates para WordPress, por exemplo, que exige, né, que você escreva um pouco de código PHP, mas é tudo padronizado, então mesmo que você não saiba a lógica, você dá conta sim de criar templates, desde que saiba bem design, HTML e CSS. Então eu tenho aí amigos que já estão há vários anos vivendo realmente disso, de criar sites, e eles não sabem programar, né? Não sabem aquela parte lógica de programação, uma parte um pouco mais complexa, mas vivem de criar sites. Mas eles sabem bem design, HTML, CSS e também conhecem muito de WordPress. Então veja bem, eu não estou dizendo que se você já sabe criar sites, você não deve programar, é diferente. Se você já sabe criar sites, aprender a programar vai te ajudar muito a ficar menos dependente de contratar programador freelancer, por exemplo. Então você mesmo vai dar conta de criar um plugin, adaptar um tema, o que for, escrevendo o código PHP. Eu estou dizendo aqui, se você está iniciando, né, se o seu foco principal é aprender a criar sites, você não deve começar por aprender programação, mas sim começar aprendendo HTML e CSS, que não, como eu disse, né, não são linguagens de programação. É simplesmente uma questão de prioridades. Então você não vai priorizar aprender a programar primeiro, você vai priorizar aprender HTML, CSS e design. E depois que você já dominar isso, aí sim você aprende programação. O terceiro motivo errado para aprender programação, e é algo bem comum, que eu recebo dúvidas toda semana praticamente, é as pessoas que querem aprender a programar para aprender a criar games. E eu digo para essas pessoas, não, você não deve aprender a programar primeiro, se o seu objetivo é aprender a criar games. Alguns, né, ficam assim até um pouco assustados, achando estranha essa resposta que eu dou para eles. E eu explico para eles que quando você vai criar um game, programação é apenas um pedaço, né, daquele game ali. Então exige muito mais coisa importante por trás de desenvolver um game, como jogabilidade, como os personagens, como a parte de design, a parte do áudio, das músicas. Então eu digo para essas pessoas que comecem estudando por game design, ou design dos games, né? Que apesar de se chamar design, não necessariamente está relacionado àquela parte visual do game. Quando eu falo design aqui, significa mais projeto, né? Então você projetar um game. Então nesse caso aqui de criar games, é muito parecido com criar sites. Não é que você não precise aprender a programar, mas você vai priorizar primeiro o design de games, que é algo que vai te dar uma visão mais ampla, né, do que é um projeto de games, quais são os papéis envolvidos ali, parte de som, de jogabilidade, de fases. Então você vai primeiro ter uma visão geral e aí sim você vai se especializando. E depois disso, que você tiver essa visão mais ampla, eu indico que você aprenda a criar o seu primeiro jogo usando uma ferramenta visual. O exemplo que eu estou te dando aí é o Construct 2, que é apenas uma opção. Tem também o Unity 3D, tem o Cocos 2D, tem várias e várias engines que te permitem, além de você escrever código usando, né, as bibliotecas daquela engine ali, você também use a parte gráfica dessas ferramentas e consiga realmente arrastar objetos, incluir imagens e criar o seu jogo ali
sem escrever linha de código nenhuma. Só depois que você tiver essa visão de game design e já tiver criado os seus primeiros jogos mais simples mesmo, né? Sem uma linguagem de programação, usando ferramentas visuais, aí sim, se você, né, quiser, se for o caso, aí sim eu digo que você aprenda realmente programação. Então você vai aprender lógica de programação, só que você não vai aprender lógica usando o PHP. Se você está no ambiente de game, você vai aprender lógica usando o C# dentro do Unity 3D. Então, novamente, o que eu estou te falando aqui é para você, se o seu foco principal é aprender a criar games, que você priorize outras coisas mais importantes do que aprender lógica nesse momento. Porque se o seu objetivo é aprender a criar games e você aprender lógica primeiro, você vai ficar muito distante e você facilmente vai ficar frustrado e vai desistir. Então eu indico que você priorize primeiro game design, crie seus primeiros jogos, parte visual, e aí sim, depois que você tem vários conceitos importantes do desenvolvimento de jogos, aí sim você parta para programação, tá ok? Bem, é isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você se identificou, né, em algum ponto, então se você está tentando aprender a programar, mas realmente quer só criar games, e esse vídeo te ajudou a te dar um novo rumo, né, para o seu objetivo aí esse ano, por favor deixe seu comentário aí embaixo para eu entender melhor se esses vídeos realmente estão sendo úteis, tá ok? E se você decidiu se especializar em criar games, me avisa também no comentário que eu te indico, né, alguns materiais para te ajudar aí você a aprender a criar games ou criar sites também, se for o caso, tá ok? É isso aí, se gostou do vídeo, dê um like e compartilhe. Grande abraço, até mais e tchau!